paz seja com vocês, a todos meus irmãos, Shalom Aleichem. Eu venho nessa noite para assim fazermos uma reflexão sobre a paraxá que passou desse Shabat, e o nome da paraxá é Vaikra, uma paraxá a qual inicia o livro de Levítico, como é conhecido. E esse livro, ele é um dos livros que é menos estudado nos meios dos sistemas religiosos, né? Mas para o nosso povo, ele é conhecido como o livro da santidade, porque ele é o parâmetro de santidade, o parâmetro que as pessoas vão basear suas vidas. E é um dos livros, o livro de Levítico, Vaikra, que o apóstolo Paulo mais citou. Também o nosso Melech Yeshua HaMashiach é o que mais citou. Então é conhecido como o livro da santidade, o livro Kadosh, o livro santo, né? Então eu irei fazer uma reflexão assim desse livro tão maravilhoso, a qual fala de sangue, sacrifício, fala, né, de muitas narrativas, como o animal ele era sacrificado, o corban, sacrifício, e muito sangue. Então muitas pessoas não gostam desse livro, mas nós iremos fazer uma reflexão nesse livro de Vaikra, de Levítico, e tem muita profundidade. Irei fazer uma tefilá, uma oração antes, e nós iremos fazer uma reflexão não muito longa, mas suficiente para nos edificar. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus, nesse momento, Pai eterno, eu entro em Tua presença em nome de Yeshua, com toda a convicção, com toda a certeza que as nossas orações e as nossas súplicas são atendidas. E só pelo nome do Teu Filho amado Yeshua nós temos acesso e com confiança ao Santo dos Santos. Ó Pai eterno, que as mensagens a qual sair de meus lábios venham ser de edificação, que venham trazer, meu Pai, esperança para as pessoas, que venham trazer vidas, que venham trazer refrigério. E que as palavras que saírem de meus lábios, meu Pai, sempre seja para unir e jamais dividir. Que seja para trazer shalom às pessoas, que seja para trazer cura, que seja para trazer esclarecimento, Pai. E que assim o Teu nome continue sendo glorificado, como foi através dos Teus servos no passado, nos profetas, nos apóstolos, e continue, meu Pai, nesses últimos dias, sendo glorificado através dos Teus servos. E assim, meu Pai eterno, eu te suplico em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Então, meus irmãos e amigos, essa é uma paraxá Vaikra. Vaikra, ela é interessante, porque essa paraxá, essa reflexão que nós iremos fazer nessa noite, ela traz algo especial. Quando nós estamos digitando, seja no computador, no notebook ou no smartphone, ou assim sucessivamente outros aparelhos, quando nós digitamos alguma letra menor ou maior dentro do que você está escrevendo, você corrige, né?
E aqui nessa paraxá de Vaikra, ela traz algo interessante. Tem a letra, futuramente estarei colocando também, né? Futuramente colocando a imagem para vocês também acompanharem, né? Essa imagem que eu gostaria de passar para vocês verem, né? O nome Vaikra no original é a letra Vav, né? Letra Vav, Yud, o Kaf, o Resh e o Ain, né? Então aqui o Ain não, o Aleph, e aqui na palavra Vaikra, o Aleph, ele está menor do que as outras letras. E, segundo os irmãos, não foi um erro dos escribas escrevendo a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto judaico, né? Então, quando os escribas eles estão copiando a Torá e eles erram um texto ou um nome, eles rasgam eles descartam toda aquela folha para recomeçar de novo, de tão santo que é a Torá, que é os escritos. E nessa paraxá Vaikra, que dá o nome ao livro Levítico, esse Aleph ele está menor do que as outras letras e traz algo profundo para nós. Por que essa letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto judaico, está menor, foi colocado menor nesses primeiros capítulos, nesses primeiros versículos dessa paraxá? Inclusive, nesse nome Vaikra se apresenta também o nome de Mashiach, se apresenta também as qualidades que Yeshua, ele, quando estava fisicamente há 2000 anos atrás, ele tinha sobre ele essa virtude. E nessa paraxá, por isso que é interessante quando nós nos deparamos com Torá, quando você lê com o coração quebrantado, guiado pelo Ruach HaKodesh, não pelo legalismo, não pelos óculos de ninguém, mas pelo que o Ruach ali direciona. Aqui, nessa reflexão, não é impor nada a ninguém e não também forçar você ter a mesma visão que eu, mas que você venha fazer reflexão junto comigo. Não é lhe impor nada, mas trazer você a fazer essa reflexão comigo sobre essa paraxá Vaikra. E nessa paraxá Vaikra significa e ele chamou. O Eterno, nos primeiros versículos de Vaikra, o Eterno chama Moisés a sair da tenda, do encontro. E interessante que nesse Aleph, que é a letra menor, traz algo profundo, que ali traz o Aleph como a representação do Eterno, como um Deus Errade. Errade é um.
único. Né? Então aqui traz também, nessa mesmo nome Vaikra, traz o Aleph recolhido como se ausência do ego. Para que o Eterno ele chamasse, viesse a chamar Moisés, é porque em Moisés estava ausente o ego, o egoísmo. Então por isso que Moisés escutou a voz do Criador. E muitas das vezes em nossa caminhada, nós só iremos escutar a voz de Deus se o nosso ego tiver menor, para que nós venhamos escutar a voz daquele que é dono de todas as coisas. E aqui, olha só o que significa. E ele chamou, né? Então aqui a letra menor ao final da palavra, simbolizando humildade e redução do ego. Então o significado desse Aleph menor significa que humildade e ausência de ego, redução de ego. Por isso que Moisés, ele ouviu a voz do Criador. Por isso que o Eterno chamou Moisés a sair da tenda. Quantas pessoas, meus irmãos, Deus tem chamado? Quantas pessoas Deus tem batido na porta constantemente? Porque o nosso Deus é um Deus que quer se relacionar com o ser humano. É um Deus que quer estar ao lado com o ser humano, ou dentro do ser humano. Mas muitas das vezes isso não depende do Criador. Depende de cada um de nós. E quando o nosso ego ele está alto, quando o nosso eu está alto, quando nós estamos atarefados muitas das vezes com as coisas secundárias da vida, nós não ouvimos a voz daquele que nos criou, daquele que nos formou. Mas para que nós venhamos a ouvir a voz daquele que governa todas as coisas, daquele que controla todas as coisas, em meio ao caos, nós precisamos diminuir o ego. Nós devemos diminuir o nosso eu ao ponto de desaparecer. E essa reflexão da Parashá Vaikra traz para nós algo maravilhoso. Que o Eterno chama Moisés para que Moisés venha até ele e ele venha assim se relacionar com o seu povo. E a partir do momento que você vai ao Criador, ele vai lhe mostrar o que você deve fazer, o que você deve praticar. Mas você tem que ir a ele, você tem que ouvir a voz dele, você tem que sair um pouco do barulho para que a sua alma venha assim ouvir a voz do Criador. E uma coisa eu tenho a dizer, meus irmãos. E quando você vai ao Criador, não é você que dita as regras,
Não é você que dita a forma como adorá-lo. Não é você que faz uma planilha, um protocolo de como você quer servi-lo a ele. Interessante que nessa paraxá, Vaikra, o Eterno chamou a Moshe e o Eterno mostra a Moisés a forma de o seu povo se achegar a ele, como adorá-lo, como o Eterno ia receber o seu sacrifício. Olha que maravilha! E hoje nós vemos ao contrário, as pessoas querem ir a Deus da forma que pensam que está certo. E não é assim. Nós vimos aqui nessa paraxá, nessa reflexão, que o Eterno mostra como adorá-lo, como exaltá-lo. É como você compra uma televisão e vem o manual da vida, o manual do eletrodoméstico, da televisão, do carro, e você se dispõe ali a entender o que está no manual. Mesma coisa é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é Deus falando com você. A partir do momento que você tem contato com a Torá é os 5 livros que o Eterno deu a Moisés, e quando você tem contato com a Brit Hadashah e os profetas, a Bíblia, é o Eterno falando com você. Você fala com o Eterno quando você ora. E quando Deus fala com você é quando você lê as Escrituras. Por isso que Yeshua em João 17:17 ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? Não existia ainda o Novo Testamento como é conhecido. Não existia a aliança renovada. A aliança renovada veio depois que os apóstolos morreram. 80 anos depois, 100 anos depois. Então o parâmetro de santidade é as Escrituras Sagradas. Não é o achismo. Então aqui nesse nome Vaikra, a qual o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto judaico, né? Ela traz algo profundo. Ela fala de Mashiach porque Mashiach fala lá em Apocalipse: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último. Olha que maravilha. Yeshua está aqui nessa paraxá, no nome dessa paraxá, escondido, a qual muitos leem e releem e não conseguem ver Mashiach e Yeshua nessa paraxá de Vaikra. E essa letra, o Aleph, ela tem um simbolismo de humildade, ausência de ego. É o que Mashiach, Yeshua, ele tinha. Olha aqui o que diz aqui em Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, do 6 em diante, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usada como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens.
sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui o verso 9, olha o que diz. Por isso o Eterno o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Yeshua todo o joelho se dobrasse nos céus e na terra e debaixo da terra. Então aqui traz nessa paraxá, nessa reflexão dessa paraxá, Vaikra, esse Aleph encolhido, ali traz Mashiach, traz Yeshua. Então aqui na Torá ela não tem erro. Não tem erro na Torá. Por quê? A Torá não é um livro qualquer. E todas as vezes que tem algo diferente na Torá, nós devemos desacelerar, nós devemos dar mais atenção a esse ponto que está diferente dos outros. Porque traz algo oculto que o Eterno, através de sua palavra, quer revelar ao seu povo. E é onde se encontra nesse nome dessa paraxá Vaikra. Assim como também no nome da paraxá na paraxá que não é citado o nome de Moshe, de Moisés, a qual eu falei em outras lives, em outros estudos, até naquele lá Yeshua Ben Davi, a qual eu faço parte, com o Rosh Gidon, né? Nós falamos lá sobre o porquê o nome de Moshe estava ausente daquela paraxá, de todas, e não era uma coisa do acaso. Tinha um significado e tem um significado, porque a palavra Torá, ela é profética. Ela não é um gibi que você lê uma vez, duas vezes, três vezes, você não quer ler mais. E a Torá, quanto mais você lê Torá, você aprende com Torá. Porque a Torá tem 70 faces. Então, quanto mais você está esvaziado, com ausência desse ego, né, com humildade dentro de você, você vai entender a Torá, não só a letra. As pessoas têm ensinado uma Torá sem alma, uma Torá sem vida, uma Torá sem espírito. É o que as pessoas têm ensinado, Torá sem vida. E o Mele Davi, o rei Davi, ele fala lá em Salmo 19 que a Torá, ela restaura a alma. Em Salmo 119, olha o que diz aqui. Então, em Salmo 19, olha que maravilha. Olha que maravilha. Você quer restaurar a sua alma? Você quer restaurar o seu casamento? Você quer restaurar a sua família? Preste atenção. Preste atenção. 19, verso 7 de Salmo, Terrilim. A Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, não deixa confusão. Faz sábio o tolo. O tolo se torna sábio pela Torá, pelas Escrituras. Se a pessoa tem algum problema e tem contato com a Torá da vida, a Torá que traz vida, restaura o casamento dela,
restaura a saúde dela, restaura a vida conjugal dela, restaura a sua família. Quando você entende a Torá da vida, quando você internaliza não a letra, mas o espírito da letra. O espírito da letra, quando ela entra em você, ela faz parte de sua natureza. Aleluia! Ela faz parte de sua natureza quando você internaliza a Torá com fé, com emuná. E aqui de lá em Hebreus, que a palavra do Eterno está falando de Torá, está falando dos profetas, é viva e eficaz. Não é essa Torá que é ensinado aí não. Torá sem espírito, Torá sem alma, Torá sem vida. Mas a Torá que Moshe ensinou, que os apóstolos ensinaram, que Yeshua ensinou, é diferente dessa que é pregada pelo legalismo, a qual você que lê não vê Mashiach nela, a qual a Torá se tornou carne e habitou entre nós. E nessa paraxá que e ele chamou, aqui traz algo maravilhoso para nós. A partir do momento que o Eterno ele chama uma pessoa, é porque ele quer se relacionar com ela. E quando ele chama, ele se revela, ele se manifesta. É o que Yeshua falou: se alguém ouve as minhas palavras e a pratica, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Eu e o Pai nos revelaremos a ele. Então, é necessário ter ausência de ego para ouvir a Deus, para ouvir a sua voz, para ouvir o seu chamado. Enquanto as pessoas continuarem a viver de forma fora do padrão estabelecido pelo Eterno, dos parâmetros, as pessoas não ouvirão a voz do seu Criador, do seu Deus. Porque lá em Bereshit, lá em Gênesis, o Eterno fala que o meu espírito não agirá mais com o homem, porque ele se tornou carnal, ele se tornou carne. Tudo que ele pensa é carnalidade, tudo que ele pensa é fora dos parâmetros que ele quer. Então, para que eu venha ouvir a voz do Criador, eu tenho que me desposar, eu tenho que tirar a roupa do meu eu, do meu ego, dos meus intelectos, dos meus conceitos, para que eu venha ouvir a voz dele. E essa voz é a mesma voz que o Eterno caminhando pelo jardim falou: onde tu estás, Adão? E Adão, quando ouvia a voz do Criador, ele se escondeu, está lá em Bereshit, em Gênesis. E nós não devemos fazer como nosso pai fez Adão,
que se escondeu quando ouviu a voz do seu Criador. Quando ouviu a voz caminhando no jardim, no Éden, o nosso pai se escondeu. E nós não devemos ter essa atitude de nos esconder quando ouvimos a voz do Criador. Nós devemos nos achegar. Porque a partir do momento que nós nos achegamos ao Criador, a nossa realidade muda. Tudo irá mudar em sua vida. E para melhor. E para melhor. Mas é necessário ter ausência de ego, ter ausência de eu e ter humildade e ter sinceridade, para que não só essa voz venhamos ouvir e ir ao Criador, mas que o Criador, através de sua voz, ele venha se relacionar com você. Porque, olha só o que diz aqui, outra palavra semelhante, outra palavra semelhante, literalmente Vaikra significa e ele chamou. O texto descreve o momento em que o Eterno chama Moisés de dentro do tabernáculo, diferente de uma ordem genérica. Esse chamado é visto como um ato de amor e intimidade. Quando o Eterno chama Moisés e ele chamou Vaikra, olha só o que diz aqui no original. Vaikra El Moshe. Vaikra El Moshe. E ele chamou. O Eterno chamou Moisés com um ato de amor, com um ato de intimidade, de se relacionar. As pessoas, elas estão tão longe de Deus, tão longe do seu Criador, que elas têm simplesmente uma mera fé. Uma fé virtual. Mas o Eterno não quer isso. O Eterno, ele quer se revelar a você. Ele quer se mostrar a você. E aqui, o segredo da letra Aleph, pequena na escrita original da Torá, a última letra da palavra Vaikra, o Aleph é escrita de forma menor do que as outras letras. Essa anomalia gráfica traz revelações profundas, a qual eu citei. Porque nessa palavra Vaikra se apresenta a unidade do Eterno como único, como unidade de errar, e traz lembrança ao Shema. E aqui a diminuição do ego. O Aleph representa tanto a unidade de Deus quanto o ego humano. Para que uma pessoa consiga realmente ouvir o chamado de Deus, o seu eu precisa diminuir. Humildade. A letra pequena ensina que a sensibilidade espiritual para ouvir a voz divina depende da humildade do receptor. Então, para que você venha ouvir a voz de Deus, a ausência de ego traz humildade. E humildade traz a voz divina em seu coração, em seu ouvido, em sua mente. Agora também,
tem uma palavra parecida como essa. É vai cá. Vai cá e ele chamou. Mas tem também vai cá. Intimidade vezes acaso. Vai cá é intimidade, é amor. É relacionamento. E vai cá é acaso. Existe uma distinção espiritual crucial entre as duas palavras hebraicas muito parecidas. Vaikra com Aleph significa um chamado com intimidade e propósito para com Deus. E aqui, deixa eu chegar mais para cá. Vaikra sem o Aleph significa aconteceu ou por acaso. Termo usado quando Deus se pronunciou com um Balaão. A lição aqui traz que quem vive na humildade experimenta um relacionamento de propósito, Vaikra. Enquanto quem vive no ego percebe que a espiritualidade como casual ou distante. Ou seja, o que aconteceu com Balaão, o profeta, o falso profeta, foi um acaso, foi por acaso. Não foi Vaikra, relacionamento com Balaão. Ali foi por acaso. Ali foi por acaso. Aconteceu por acaso. O verbo falado com Balaão não foi Vaikra, foi Vaiká. Significa e aconteceu ou por acaso. Termo usado quando Deus se comunicou com Balaão. A lição é que quem vive na humildade experimenta um relacionamento. Quem vive com ausência de ego experimenta relacionamento. E qual era o propósito? O que estava dentro do coração de Balaão? Era o contrário ao que Deus queria. Então por isso que o Eterno não pronunciou Vaikra, intimidade, relacionamento, mas Vaiká. Foi por acaso. E quantos hoje têm vivido uma vida dando o recado de Deus, fala em línguas, profetiza, opera milagres e está vivendo? Foi por acaso. Porque não se relaciona com Deus. Não vive o que o Eterno determina, tem em seus corações pecaminosos, segundo as intenções. Por isso que em Mateus 7, Yeshua fala lá: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Praticai o que é contra a Torá. Mas eles dirão naquele dia: mas Senhor, nós profetizamos, nós curamos, nós operamos milagres em teu nome. É porque não tinha um relacionamento, não era Vaikra, era Vaiká. Era por acaso que Deus usava essas pessoas. É porque nelas tinha o dom. É o que aconteceu com Balaão, ele tinha um dom. Mas ele não submetia esse dom à vontade do Criador. Ele usava para os seus interesses. E é o que tem acontecido nesses últimos dias. As pessoas têm usado os seus dons para os seus interesses. E qual é os interesses de Balaão? No fundo do coração dele, era abraçar a riqueza de Balaque. Era receber uma casa de dinheiro de Balaque, para amaldiçoar o nosso povo de Israel. E a maldição se tornou em bênção. Aleluia! Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó!
o Matovu, que é cantado todo Shabat. Então não há encantamento contra Israel. Não há palavras de maldição contra Israel. Vocês antissemitas, você pode citar várias palavras de maldição contra o nosso povo, mas não irá pegar nenhuma. Porque aquele que guerreia por Israel é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que mantém todas as coisas. É o Deus que sustenta pelas suas palavras todos os seres, animados e inanimados. E aqui traz para nós algo maravilhoso. Algo maravilhoso. O Eterno traz o propósito da aproximação. O Eterno fala com Moshe, chama ele e apresenta ele para quando ele se apresentasse, o povo para levar o corbão, o sacrifício. Para que, através desse sacrifício, o corbão, ele se aproximasse do Eterno, a forma certa de adorá-lo. Oferecer animal sem defeito. Tudo certinho. As lenhas tinham que estar em ordem. O passo a passo que o Eterno ensinou tinha que seguir à risca. E você me pergunta, e hoje que não tem um templo, Pablo, como nós faz? Como nós fazemos? E aí eu chamo você para as escrituras sagradas que diz aqui em Romanos capítulo 12. Olha só o que diz. Romanos capítulo 12, verso 1. Eu o exorto, portanto, meus irmãos, tendo em vista a misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do Olam Hazé. Então, qual é o sacrifício hoje que Deus aceita? É você. Você é o sacrifício vivo. É você, aquele animal, quando era sacrificado. O animal sacrificado ali, que ele recebia, o sacerdote passava a mão na cabeça do animal, transferindo o seu erro para o animal e sacrificava o animal. Então, toda a sua maldade ia para o animal simbolicamente. E aquele animal era degolado com aquela maldade. O animal inocente morria em seu lugar. E aquele animal simboliza a Yetzer-Hará, a maldade que está dentro de você, que tem que ser sacrificada, que tem que ser imolada diante do altar. O altar é o seu coração. Aleluia. Você precisa a cada dia se apresentar como sacrifício vivo diante de Adonai. E o que é o sacrifício? O que é você imolar? O que é você sacrificar nos dias de hoje? O animal. É você dizer não para o seu eu, para o seu ego. É não você se idolatrar o seu intelecto. Muitos fazem o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Há um só Deus. Mas muitos são idólatras. Muitos dos que citam o Shema são idólatras.
Em seus corações, reverencia o seu eu, o seu ego, reverencia o seu intelecto. Então essa Yetzer-Hará, esse lado animal que todo ser humano tem dentro de si, tem que ser sacrificado para que venha ouvir a voz do Criador. Porque senão você não vai ouvir Vaikra. Você vai ouvir Vaikra. Foi por acaso. E Vaikra, ele chamou com intimidade, com amor, relacionamento. E esse Corban, esse sacrifício, é muita coisa, eu não vou me alongar mais. É muita coisa que tem aqui, mas é só uma reflexão. Esse Corban aí é símbolo de Mashiach, porque a função desse Corban era aproximar o ser humano de Deus. A função desse Corban aí, desse sacrifício, era levar o ser humano a se aproximar do seu Criador. É o símbolo de Mashiach. Nós andávamos como ovelhas desgarradas. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para usar de bondade para com todos, e através do sangue de Mashiach, de Yeshua, ele nos aproximou para uma vida de santidade, de relacionamento com ele. Vaikra, intimidade, ausência de ego, de filosofia humana. E essa é uma reflexão maravilhosa. Eu estarei encerrando essa reflexão. E durante a semana é tão corrido, meus irmãos, que tem sido delicado trazer uma mensagem para vocês durante a semana, porque tem sido corrido demais. Esses dias foi tão corrido que eu, para não deixar vocês sem uma palavra, fiz de dentro do carro uma pequena live. Tem sido muito corrido nesses últimos dias, mas estarei me esforçando para trazer uma palavra de conforto a vocês, de esperança, palavras de promessa, que o nosso rei está voltando. O nosso rei, ele está às portas. Eu posso ver a sombra do meu rei sobre mim e sobre Jerusalém. Isso que eu tenho a dizer. Vim fazer uma tefilá, uma oração. Tinha muito mais assunto a falar, mas só é uma reflexão sobre essa paraxá tão maravilhosa de Vaikra. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus, e em todo lugar ao mesmo tempo. Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus todo-poderoso, Deus que sabe todas as coisas, Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo, contemplando todos os habitantes da terra. Nesse momento, meu Pai, eu direciono as minhas palavras ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, que é Israel. Suplico a Ti, Pai eterno, nessa noite, que essa mensagem a qual foi pronunciada, meu Pai, venham trazer shalom para as pessoas. Venham trazer paz. Venham trazer tranquilidade, meu Pai. Venham trazer esperança. Aleluia. Venham trazer para elas
o desejo de se relacionar com o Senhor. Ó meu Pai eterno, que todas elas que vierem assistir essa mensagem, seja nessa noite, seja nessa manhã ou nessa tarde, dependendo de cada fuso horário, de cada país, que o Senhor traga a essas pessoas esclarecimento, conforto, traz a elas o teu ruach, meu Pai, que traz shalom, que traz plenitude para as pessoas. O teu Espírito que traz arrependimento, o teu Espírito que faz com que as pessoas retornem para o Senhor. O teu Espírito que revela a verdade. O teu Espírito dá a verdade. O teu Espírito dá a santidade. Ó Pai eterno, abençoe a cada lar representado nessa live. Que o Senhor traga shalom. Que o Senhor traga despertamento, avivar aquelas pessoas que um dia tiveram experiência sobrenatural com o Senhor e que hoje não tem mais. Que o Senhor possa reavivar as células mortas, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que traz à vida os mortos, o Deus que cura, o Deus que chega e diz: acabou, agora vai ser diferente. O Deus que muda a história, que muda o quadro. A Ti, Pai eterno, clamamos, suplicamos ao Supremo Trono da Glória, que o Senhor traga, recebe graça às pessoas que vierem ouvir essa mensagem, essa live, aos nossos parentes, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que o Senhor, meu Pai, traga libertação àqueles que estão aprisionados. Aleluia. Que o Senhor traga, meu Pai, a libertação àqueles que não têm força, aqueles que muitas das vezes querem, mas se encontra aprisionado pelos seus pecados. Que o Senhor traga shalom, que o Senhor liberta. O Senhor diz na tua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos serei livres. Clamamos ao Senhor, Pai, por Mashiach, Baruch Rabá, Peshei Badonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Que venha o nosso Mashiach Yeshua para estabelecer o teu reino em Jerusalém e eliminar os seus inimigos, os que têm espírito amalequita. Oh Pai eterno, que traga shalom ao nosso povo de Israel, que abençoe o cada um lá, a cada um soldado israelense e americano. Abençoe, meu Pai, também aquela nação do Irã, o povo que é refém, que é maltratado, que é sacrificado pelo aquele regime sanguinário, aquele regime maldito. Muitos ali, meu Pai, servem ao Senhor, adoram o Senhor, amam o teu povo, como tinha no passado, no tempo de Ciro, no tempo de Arrache e Veroche, tinha um relacionamento com o nosso povo, e o Senhor usou eles para trazer o nosso povo de volta à nossa terra, a reconstruir o segundo templo, a Beit Hamikdash. Que o Senhor traga, meu Pai, shalom, aquelas pessoas que estão ali, mas que todos aqueles que fazem parte do regime maldito sejam eliminados, porque tem um espírito amalequita, não amam a vida, não amam aqueles que o Senhor criou, que o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer por eles também. Oh Senhor, abençoe o nosso Brasil, abençoe, Senhor, as nações que amam Israel,
E nós amamos a Israel, meu Pai, porque é o nosso povo. Eu trago em memória, meu Pai, o que Ruth falou a uma moabita, a Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essas palavras, meu Pai, continuam vivas até hoje em nossos corações e pronunciaremos e não nos calaremos até que a nossa justiça seja revelada, que é Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, meu Pai, que tem todos os méritos. O Corban, qual foi falado aqui, a qual tinha o significado, o propósito de trazer o ser humano para perto do Senhor, para se relacionar. Agora, símbolo de Mashiach, que fez com que nós estávamos longe, mortos. Nós estamos perto por causa do sangue de Mashiach, que é vivo até hoje. É pelos méritos dele, Pai. Assim como o Senhor aceitou o sacrifício de Yitzhak, que Abraão ofereceu ao Senhor, Yitzhak, que subiu como um cheiro suave ao Senhor, que o Senhor venha receber, Senhor, as nossas súplicas como cheiro suave e agradável pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei. Amém. Amém. A todos vocês, meus amigos e irmãos, que o Eterno traga shalom sobre a tua casa, que o Eterno derrame sobre a sua casa e sobre a sua família plenitude, em nome de Yeshua. Até o próximo Shiur estudo. Shalom, shalom, e até a próxima.